Paz de Deus a todas as nações do mundo, e a paz de seu Filho Jesus, o Messias. Deus me pôs no coração de fazer um pequeno vídeo para mandar às 17h17 de hoje, desse dia 13 de dezembro de 2023, que receberá o título Os dias exatos que Deus começou a formar a segunda besta de Apocalipse, capítulo 13, versículo 11. Como vocês já viram em alguns vídeos anteriores, a própria revelação de Deus diz que a segunda besta é formada por 2 chifres. A segunda besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 11. É formada por 2 chifres que são o Papa Bento XVI mais o Papa Francisco. Vamos ver aqui a data de quando Deus começou a formar a segunda besta, de Apocalipse capítulo 13, versículo 11. O Papa Bento XVI foi o Papa número 264. É mentira dizer que é o 265, porque Pedro nunca foi Papa. O próprio Jesus ensinou para Pedro não chamar ninguém de pai aqui na terra. O Papa Bento XVI foi o Papa número 264 da Igreja Católica Romana, chamado originalmente Joseph Aloysius Ratzinger. Nasceu em 16 de abril de 1927 em Markitschau, Alemanha. No pontificado ficou de 24 de abril de 2005 até 28 de fevereiro de 2013, quando renunciou. Esse foi o primeiro chifre da segunda besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 11. O segundo chifre, Papa Francisco. O segundo chifre da segunda besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 11, Papa Francisco, nasceu no dia 17 de dezembro de 1936. Meu sogro também nasceu no dia 17 de dezembro. E ele é sacerdote de uma cidade vizinha de Curitiba, no estado do Paraná. O terceiro estado do sul do Brasil. O segundo chifre, que é o Papa Francisco, o segundo chifre da segunda besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 11, o Papa Francisco foi eleito Papa em 13 de março de 2013. O cardeal argentino Jorge Bergoglio mostrou seu desejo de ruptura ao aparecer na varanda da Basílica de São Pedro sem nenhum ornamento litúrgico. Quando se cumpriu Apocalipse capítulo 13, versículo 12, aonde Deus disse que a segunda besta exerceria toda a autoridade da primeira besta com 7 cabeças na sua presença. Isso forma algo espetacular para os seus ouvidos e também para vossos olhos. No dia 11 de fevereiro de 2013, quando o Papa Bento XVI, que é o primeiro chifre da segunda besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 11, falou que iria renunciar. Nesse dia 11 de fevereiro ele falou isso, 11 de fevereiro de 2013, Deus permitiu que um raio caísse na cúpula da Basílica de São Pedro, sendo que fica em cima do altar principal, onde reina os papas, e debaixo do altar principal fica os 7 túmulos das 7 cabeças da
primeira besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 1, que são dos papas de Bento XV, até o Papa João Paulo II. Se cumprindo também essa passagem de Deus em Apocalipse capítulo 13, versículo 12. Mas vamos ler sobre o reinado desses dois chifres da segunda besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 11, até versículo 18. A besta que subiu da terra. Saiu, a besta que subiu da terra, saiu do lado da minha janela, porque a vista da janela do meu quarto do segundo andar é para o lado das montanhas, é para o lado da Argentina. A besta que subiu da terra. Um chifre veio da Alemanha e o outro da Argentina, país vizinho do Brasil, aonde fica de vista da janela de meu quarto para a Argentina. Vamos ler então Apocalipse capítulo 13, versículos de 11 a 18. Também está se referindo quando a primeira besta, Papa João Paulo II, que é a sétima cabeça da primeira besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 1, tiver ressuscitado. Então vamos ver o que ele fará, dando ordem aos presidentes de todo o mundo, depois que já tiver ressuscitado a primeira besta, Papa João Paulo II. Apocalipse, capítulo 13, versículos de 11 a 18, fala dos dois chifres da segunda besta e ao mesmo tempo a sétima cabeça da primeira besta. Então vi subir da terra outra besta, que tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como o dragão, que é o diabo. Exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu à terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam na terra e dizia-lhes que fizessem uma imagem à besta, que recebera ferida de espada e vivia. Foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é um número de um homem. Ora, o seu número é 666. Anos atrás, Deus me deu a revelação, mostrando que o próprio terço romano significa o terceiro 6 do 666, por causa daquelas 6 bolas destacáveis no terço, ou seis bolas maiores, ou 6 bolas separadas individualmente para dar 6. O terço significa, olhando pelo Google também, a terça parte de algo inteiro. Então aquelas 6 bolas simboliza a terça parte do 18. 3 vezes o 6 é 18. E que Deus abençoe a todas as nações do mundo e até o próximo vídeo. Esse vídeo será enviado às 17h17 desse dia 13 de dezembro de 2023. Como cada mes de noviembre, el Papa visitó la cripta vaticana donde están enterrados muchos de sus predecesores para rezar ante la tumba de cada uno de ellos. Primero ante la tumba de Benedicto XV, el Papa en el que se inspiró para decidir su nombre. Luego ante Pío XI, quien fue Papa durante la infancia de Joseph Ratzinger. También rezó ante la tumba de Pío XII, porque durante su pontificado fue ordenado sacerdote. Rezó también un responso ante la tumba de Pablo VI,
el Papa que le nombró obispo y que le hizo cardenal. Ante la tumba de Juan Pablo I, recordaría que participó en el cónclave que lo eligió pontífice y también en su funeral 33 días más tarde. Concluyó su visita ante la tumba más visitada de la cripta, la de Juan Pablo II, el Papa que le trajo a Roma y con el que trabajó codo a codo durante 24 años. No pudo visitar la tumba de Juan XXIII, el Papa que convocó el Concilio Vaticano II, ya que fue trasladada en el año 2000 con motivo de su beatificación. Francisco acudió a pie desde su residencia en Casa Santa Marta a las grutas vaticanas para rezar por los papas difuntos. Antes de comenzar la visita, se detuvo a orar ante los restos del apóstol San Pedro en privado y a continuación rezó un responso en la capilla central de las grutas, situadas bajo la nave de la basílica. El Papa se detuvo ante los sepulcros de Benedicto XV, Pío XI, Pío XII, Pablo VI y Juan Pablo I. Es tradicional que los papas acudan el 2 de noviembre a rezar ante la tumba de sus predecesores, porque este es el día en el que la Iglesia conmemora a todos los fieles difuntos. Francisco estuvo muy recogido en los momentos de oración, pero durante el encuentro no faltaron detalles divertidos. Primero, bromeó con uno de los monaguillos que le esperaban en la entrada de las grutas vaticanas. Y por último, ya en la despedida, no se olvidó de saludar a los guardias suizos.